voltadas à pós-graduação, feitas também para participação dos pós-graduandos, né, lato sensu da Faculdade Tércios, e aberta ao público de profissionais de saúde nas lives pelos canais da Faculdade Tércios, pelo meu Instagram pessoal e pelo YouTube da Faculdade Tércios. E fecha sempre no final de um ciclo, de um mês, de 3, 4 ou 5 encontros por lives abertas a profissionais de saúde e também ao público geral. Fecha no final com uma masterclass com alguém que tenha currículo, né, para masterclass no sentido de know-how técnico-científico de assistência para poder fazer um fecho do que se passa naquele mês da atividade que a gente desenvolve ali de bate-papos informais nas redes sociais ali no Instagram. Nós tivemos a participação especial do Dr. Emerson Farias, de Belém do Pará, que abordou na primeira live o metapneumovírus humano, né, o que nós precisamos saber, visto que esse mês de janeiro, nosso intuito e tema central são as infecções virais respiratórias. Ele abordou esse tema porque começou toda uma confusão, né, de chamar o vírus, o metapneumovírus humano de vírus chinês, quando ele não é, ele é holandês, como se fosse uma novidade. Ele já está entre nós desde 2001, no Brasil desde 2004, 2005, os casos foram detectados, o que ocorre assim como outros vírus, VSR e outros que eles sofrem variações, né? E com isso eles têm outro tipo de virulência, por isso que as vacinas anualmente elas sempre mudam, seja para VSR, para o vírus influenza, Covid e outros. O metapneumovírus humano também é um vírus que sofreu algumas mutações, né, ao longo do tempo. Essa mutação que ocorrendo mais recentemente, que teve como primeira detecção lá na China, mas também já tiveram casos aqui no Brasil recentemente detectados. Na segunda live, nós tivemos a companhia do doutor, professor Michele Luglio, da USP, que falou sobre as infecções virais e pediatria, falando sobre as imunizações, sobre as vacinas, sobre como, né, e quando e quais faixas etárias imunizar as crianças contra infecções virais e deu o cunho principal à parte respiratória. Depois, na sequência, nós tivemos o professor Fábio Joly, também da Unesp, que falou conosco, dentro desse tema central, sobre indicações de internação hospitalar da criança que tem infecção viral do sistema respiratório e que tem algum tipo de complicação e é interno no hospital. E aí, hoje, vem conosco, convidado, o professor Dr. Haroldo Carvalho, Teófilo Carvalho, que é também PhD, também professor da Unesp, participa de várias atividades associativas e vem para nós fazer o cunho científico desse nosso debate e fechar com chave de ouro, conversando conosco especificamente sobre as indicações, sobre o manejo dessas crianças que têm infecções do sistema respiratório, que têm complicações que exigem uma internação na terapia intensiva e como fazer o manejo dessas crianças. Então, eu gostaria agora de convidá-lo, né? Ele está já com a câmera aberta aqui conosco, o professor Haroldo, para ele se apresentar e contar um pouquinho da história da vida dele. Como eu falei para vocês, né? Tinha lá o Michael Luglio e o Emerson, mais ou menos contemporâneos da jovem guarda da terapia intensiva pediátrica e neonatal. Daí veio o Fábio Joly, um pouco da média guarda, e agora vem fazer o fecho com o cunho científico, o Haroldo, que é a mais jovem guarda e que é intensivista estrela ascendente dentro da terapia intensiva brasileira e que mostra para nós que a gente não precisa só ter tempo de vida na profissão, mas nós precisamos ter qualificação na profissão. E ele é o mais jovem, ele vai fazer conosco aqui o fecho com as questões de cunho científico. Então, isso quer mostrar o quê? Que o que vale das pessoas, o que leva ela para frente, óbvio que tem a experiência de tempo, de condução, da assistência, etc. Mas também o empenho em a pessoa, né, estudar e se envolver com ensino e pesquisa, e isso independe da idade da pessoa, né? Ela pode ser mais jovem, conquistar o espaço, ou ser, né, de outras faixas etárias e conquistar também. Então, seja muito bem-vindo, para nós é um prazer estar com você aqui. Você também é da Casa da Tércios, né? Docente já da faculdade já há bastante tempo, então você está em casa, sinta-se à vontade, faça essa tua apresentação, que eu acho que é bacana para o pessoal conhecer aí. Eu acho que todos que estão aí, grande maioria deve te conhecer, mas pode ser que um, outro não. É bom para você também contar um pouquinho da tua história, e o pessoal que já se conectou conosco, né, fiquem à vontade também de se apresentar lá no chat, por favor, dizer aí de que cidade vocês são, se são intensivistas, pediátricos, neonatais, ou fisioterapeutas, ou outras áreas profissionais, para que também o Haroldo também conheça o público que está aqui conosco. E ele foi muito elegante e deixou aberto a discussão. Então, ele vai fazer a apresentação dele, e se vocês tiverem perguntas no meio da apresentação,
pode levantar a mãozinha e abrir o microfone e fazer a pergunta, ou fazer a pergunta no chat, eu transfiro para ele, ele se dispõe a responder em qualquer momento da apresentação dele, tá bom? Muito obrigada, seja muito bem-vindo, Haroldo, a palavra é sua. Obrigado, Cíntia. Boa noite a todos. É um prazer muito grande compartilhar essa noite com vocês. A Cíntia é uma querida amiga, que a gente divide aí as atividades associativas, nos encontramos nos congressos, fora dos congressos, e os alunos do Térsios e aqueles que eu encontro a primeira vez. Meu nome é Haroldo, eu sou graduado em medicina, fiz residência médica em pediatria, medicina intensiva, cardiologia pediátrica e emergências pediátricas. Mestrado, doutorado também em pediatria. Prestei concurso público para professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, na disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas. Então, atualmente, eu desenvolvo as minhas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão na cidade de Botucatu, na Faculdade de Medicina da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo. Também faço parte do time de professores da Faculdade Térsios, onde eu ministro aulas na pós-graduação em emergências pediátricas. Encontro com vocês quase todos os meses e, como a Cíntia disse, também estou nas atividades associativas da Associação de Medicina Intensiva Pediátrica e no Departamento de Emergências Pediátricas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Apesar de novo, dediquei desde o início da minha formação, aos 17 anos, quando eu entrei na faculdade de medicina, até hoje, dediquei-me exclusivamente a estudar e a minha formação profissional. Entrei cedo no mundo acadêmico, de pesquisa, ensino, e já estou na universidade como docente há mais ou menos 5 anos. Logo depois que eu concluí o meu doutorado, fui um pouquinho para fora, pude conhecer outras realidades fora do Brasil e voltei. E desde então estou na Unesp como professor do Departamento de Pediatria. Agora, em relação às nossas atividades de hoje, a Cíntia me pediu que discutisse com vocês um pouquinho, que conversasse, né, fizesse esse fechamento das atividades de vocês, é, fizesse esse fechamento falando um pouquinho sobre as infecções virais na UTI. Então é isso que nós vamos conversar. Vocês, quem já conhece o meu jeito de dar aula, sinta-se à vontade em perguntar a qualquer momento, seja através do microfone, ou se não se sentir à vontade, mande perguntas para a Cíntia, ela passa as perguntas para mim e nós vamos discutir durante toda a aula, para que ao final vocês possam ter uma experiência bem legal com o tema infecções virais na UTI. Para que eu possa ser objetivo, eu procurei trazer as informações principais relacionadas ao tratamento das infecções virais na UTI, de forma simples, objetiva, para que aquele que faz graduação, aquele que faz residência em pediatria, em medicina intensiva, ou que não é médico, possa sair da aula com algum conhecimento relacionado à condução das infecções virais na UTI. Então, para que a gente possa começar, vale a pena nós fazermos uma revisãozinha rápida sobre as infecções virais. Os colegas que me antecederam foram bastante elucidativos e explicativos em relação às infecções virais, mas nós sabemos, baseado no que eles falaram numa breve pesquisa na literatura, que os vírus são a causa mais importante de morbidade e mortalidade nas doenças infecciosas em todo o mundo. E a pediatria se destaca por uma série de fatores. O maior impacto das infecções virais acontece nos países em desenvolvimento. E esse impacto está relacionado a acessos a recursos especializados. Muitos desses países, o acesso, por exemplo, à terapia intensiva é difícil. O acesso a recursos especializados nem sempre é fácil ao paciente que mora nas periferias, aos pacientes que moram em regiões longínquas de grandes capitais. O patógeno principal
ou facilitador de infecções bacterianas secundárias é o vírus. Nós sabemos que a grande maioria das crianças que são admitidas na unidade de terapia intensiva por infecções bacterianas apresentaram como pródromo, como infecção primária, uma infecção bacteriana. No caso das infecções respiratórias do trato respiratório inferior, geralmente elas foram precedidas por infecções respiratórias do trato respiratório superior. As infecções virais, elas são responsáveis por cerca de 30% dos óbitos nas crianças e adolescentes. E essa incidência, ela aumenta quando nós consideramos as infecções virais como prodrômicas das infecções bacterianas. Os vírus Haroldo, podem... Oi, desculpa te interromper. Tu tá compartilhando tela? eu tô, não foi? Não, desculpa. Eu pensei que você estava fazendo. Como você sempre fala bastante como eu, com slide ou sem slide, eu pensei, ele diz, ele Deixa eu gostou ver. e tá indo. Não entrou. Eu, pelo menos, não tô vendo. Se alguém estiver vendo, mas acho que não. Acho que eu fui para as duas páginas aqui. Eu deixei tu correr porque, como você Nossa, é desculpa, falante, não deixa... precisa de slide, eu pensei, nem slide ele tá usando hoje, Não, deixa eu ver né? que às vezes eu minimizei a Agora tela e... apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Sim, Ah, apareceu o então tá bom. macaquinho e os vírus. Tá. Oi? As Então, como eu infecções disse para virais. vocês, as infecções virais responsáveis por alta morbidade e mortalidade. Essas foram as informações que eu trouxe primariamente para vocês. Então, são responsáveis por 30% dos casos e essa mortalidade ela aumenta então se nós considerarmos que os vírus são facilitadores de infecções bacterianas. Os vírus, então, eles infectam todos os tecidos humanos. Nós sabemos disso, e eles podem causar direta ou indiretamente danos significativos e disfunção orgânica. E o que geralmente mata esse paciente na unidade de terapia intensiva são as disfunções orgânicas decorrentes do processo infeccioso, seja ele primário da infecção viral ou secundário, quando o vírus atua como um facilitador da infecção bacteriana. Muitos vírus, eles estão intimamente relacionados, ou seja, há uma sobreposição nas síndromes clínicas virais. Quando nós admitimos um paciente com uma bronquiolite viral, muitas vezes eu faço o isolamento do vírus sincicial, que é o principal causador da bronquiolite, mas quando eu tenho um painel viral ampliado, não é incomum que apareça vírus sincicial e rinovírus, por exemplo. Então, essa sobreposição, ela causa uma síndrome clínica variável e de difícil diagnóstico do ponto de vista clínico e etiológico, visto que quando nós temos sobreposição viral, as manifestações clínicas se misturam, causando o que nós chamamos de constelação de sinais e sintomas. A identificação viral, ela é importante, nós sabemos disso, principalmente no ambiente hospitalar. Então, para que eu possa manejar e fazer o dimensionamento epidemiológico desses pacientes dentro do hospital, essa identificação ela é extremamente importante. Agora, a literatura, ela questiona se há benefício individual essa identificação viral. Por quê? Saber se eu estou diante de um vírus sincicial, de um rinovírus, de um metapneumovírus, trará mudanças significativas no manejo desse paciente? Esta é uma pergunta que eu coloco para vocês. Vocês acreditam que a identificação viral pode trazer diferenças ou interferir no manejo desses pacientes? A literatura também faz essa interrogação. As síndromes respiratórias, quando nós buscamos na literatura o ponto de vista histórico das síndromes respiratórias,
nós encontramos alguns trabalhos datados da década de 60, especificamente de 1963, quando nós tivemos o primeiro simpósio que foi definido como problemas na definição de doenças respiratórias e agentes de doenças respiratórias. Então, Parrot e o Monto, lá na década de 60, eles foram pioneiros em questionar as definições até então utilizadas para caracterizar os problemas respiratórios, ou melhor dizendo, as síndromes respiratórias que comprometiam aquelas crianças. Então, quando nós analisamos esses dois artigos que eu apresento para vocês, nós temos aí artigos que avaliaram cerca de 8.000 crianças e identificaram dentro desse perfil de pacientes o rinovírus, ecovírus, coxsackie vírus, adenovírus, influenza, parainfluenza e coxsackie vírus. Então percebam, em 1963, nós tivemos a apresentação desses 7 vírus que, se hoje eu buscar um painel viral dentro do meu hospital, eu vou encontrar um painel viral um pouco mais ampliado, mas que com certeza ele vai identificar, ou ele será preparado para identificar esses 7 vírus que foram identificados primeiramente no ano de 1963. Então percebam, nós temos aí mais ou menos 72 anos da identificação dos primeiros vírus como causadores das síndromes respiratórias e das primeiras definições de síndromes respiratórias, especificamente em crianças. Então, as descobertas sobre a etiologia, a patogênese viral, a bioquímica viral e a genética evoluíram bastante, mas os vírus continuam sendo os mesmos desde 1963. O perfil das infecções virais, ele também não mudou. Como eu disse, o estudo relacionado às características dos vírus evoluiu bastante. Mas, ao observarmos o perfil dessas infecções, além do descobrimento, do reconhecimento de novos agentes virais, aqueles identificados anteriormente continuam presentes. Eu gosto desse estudo publicado no ano de 2021, é um estudo chinês publicado no Virology que avaliou o suave faríngeo de 103.210 crianças. Então percebam que o N amostral desse estudo é muito grande. A idade média dos pacientes avaliados era de 3,5 anos, com uma variação de 2,6 anos. A taxa de positividade das infecções virais nessa amostra de 103.000 pacientes foi de quase 40.000 pacientes positivos para algum vírus ou para um ou mais vírus, para infecção múltipla. Então, 40.000 crianças dentro dessa amostra tinham positividade para alguma infecção viral. Percebam na tabela que eu mostro para vocês que dentro desses 103.000 pacientes avaliados, nós tivemos o adenovírus, o influenza A e B, nós tivemos o vírus sincicial respiratório, mas nós tivemos também, apesar de um valor baixo, esteve presente co-infecção entre adenovírus e influenza do tipo A, adenovírus e influenza B, adenovírus e sincicial, influenza A e influenza B, influenza A e sincicial, influenza B e sincicial. Então percebam que há alguns relatos de até mais de 2 infecções virais subjacentes. Temos casos de 3, 4 vírus isolados no mesmo paciente. Daí voltamos à terminologia de constelação de sinais e sintomas, porque nós temos características
peculiares de cada vírus, e quando essas características se somam, isso pode interferir na evolução e na gravidade da doença, consequentemente, naquele manejo desse paciente dentro do hospital e, respectivamente, na unidade de terapia intensiva. Quando esse estudo avalia o tipo de vírus, ou melhor dizendo, o vírus específico e a idade do paciente, observem que em menores de 1 ano de idade, o vírus mais prevalente foi o sincicial respiratório, seguido pelo influenza. À medida que a idade evolui, o sincicial diminui a sua prevalência, dando lugar ao influenza A, ao influenza B, mas o influenza A sobrepõe-se às demais infecções. Mas o que é interessante e que vale ressaltar é o papel importante do vírus sincicial nos 2 primeiros anos de idade. Então, é possível concluir que o influenza ele aumenta sua prevalência com a idade. O adenovírus ganha um espaço muito importante entre o 3º e 6º ano de idade. E o sincicial, ele marca presença em menores de 1 ano de idade. E se nós formos mais a fundo e observarmos a estação do ano em que as infecções virais prevalecem, esse dado é muito semelhante à nossa realidade. Essas infecções, elas tendem a aumentar no outono e no inverno. Então, percebam que, quando ele analisa o total de infecções, ela aumenta de maneira importante. E esse aumento, percebam que ele se dá às custas de quase todos os vírus, excetuando o sincicial respiratório, que, como nós sabemos, ele tende a diminuir a prevalência à medida que o indivíduo cresce. A fisiopatologia das infecções é clara, vocês discutiram nas atividades anteriores. Nós sabemos que a maioria das infecções virais, ou a sua totalidade, são causadas por gotículas respiratórias, aerosóis e fluidos corporais. A replicação do vírus, ela pode ser tanto local, na nasofaringe, por exemplo, como ela pode se replicar de forma sistêmica. Em alguns pacientes, principalmente imunossuprimidos e idosos, acontece frequentemente a reativação de vírus latente, como acontece no caso do herpes, fazendo com que esse paciente desenvolva infecções graves, potencialmente fatais. Então, o que nós temos do ponto de vista fisiopatológico é um dano direto ao epitélio respiratório, seja da via aérea superior ou da via aérea inferior, desencadeando uma resposta imunológica. Essa resposta imunológica, ela varia de acordo com o indivíduo e com a patogenicidade, a letalidade e a imunogenicidade do vírus, fazendo com que nós tenhamos infecções graves em indivíduos sadios, infecções não tão graves em alguns indivíduos imunocomprometidos. Então, essa variação, ela depende tanto das características do vírus, quanto das características da resposta imunológica do indivíduo infectado. As infecções graves as infecções graves na UTI, elas geralmente são infecções das vias respiratórias. Mas aqui eu peço a permissão para ir um pouquinho mais além. Eu trouxe aqui 2 infecções além das infecções respiratórias.
Nós temos as pneumonias, as bronquiolites, a síndrome do Krupp, as meningites e encefalites, os exantemas febris e as febres hemorrágicas. Essas são as infecções que, segundo a literatura, são de potencial gravidade e de alta letalidade dentro da unidade de terapia intensiva. As doenças respiratórias, como a bronquiolite, a pneumonia, nós temos como patógenos de alta incidência e prevalência o vírus sincicial. O metapneumovírus, como o colega trouxe previamente para vocês, o coronavírus, o rinovírus para influenza e influenza. No Krupp, essa incidência varia um pouquinho para influenza, coronavírus, rinovírus. Na encefalite, percebam que nós já temos uma mudança no perfil viral, predominando as infecções pelo herpes e pelos enterovírus. Nos exantemas febris, por exemplo, nós temos as infecções pelo herpes, a varicela, a dengue, e na febre hemorrágica destaca-se no Brasil, inclusive no atual momento epidemiológico que nós estamos vivendo, a febre hemorrágica da dengue. Então eu vou demonstrar rapidamente para vocês como nós procuramos conduzir essas condições, essas 6 condições, dentro da unidade de terapia intensiva. E seria interessante que vocês participassem e contassem como é nas unidades de vocês a realidade de vocês. Tá bom? Então, sintam-se à vontade para participar da apresentação. Então, vamos lá. A bronquiolite. Como nós sabemos, a bronquiolite é a doença respiratória mais frequente em menores de 2 anos. Em menores de 6 meses, já é sabido também que ela é uma doença de alta mortalidade, alta morbidade, que apesar do desenvolvimento tecnológico ao redor das terapias respiratórias, dos cuidados intensivos desse paciente, do manejo mais precoce já na unidade de emergência, onde anteriormente a gente ficava postergando uma intubação, fornecendo oxigênio em altas concentrações, porém em baixos fluxos. Isso muitas vezes fazia com que nós intervíssemos nesse paciente já em franca insuficiência respiratória, o que interferia diretamente no desfecho desses pacientes. Nós sabemos também que na bronquiolite ela é caracterizada por sintomas respiratórios progressivos precedidos por infecções das vias aéreas superiores. Então, geralmente, é aquele lactente que a família percebe 2, 3 dias antes ou um pouquinho mais da admissão hospitalar que essa criança iniciou um quadro de coriza, obstrução nasal, tosse seca, produtiva, muitas vezes alternando o padrão de tosse, que evolui para desconforto respiratório, dispneia, e esse paciente é admitido na unidade de emergência com desconforto respiratório, quadro predominante de sibilos, e isso faz com que a condução para aquelas pessoas um pouco menos hábeis ao diagnóstico de bronquiolite conduza de forma não tão adequada, se assim nós podemos dizer. E nós precisamos lembrar também que a bronquiolite ela tem um padrão que nós chamamos de padrão monofásico. O que é o padrão monofásico? É aquele paciente que inicia com sintomas respiratórios, cerca de 3, 4 dias, ou até mesmo no 5º dia de doença, que é quando marca-se a piora do quadro respiratório, esse paciente busca atendimento. Só que a grande maioria dos quadros de bronquiolite são autolimitados. Então, depois do 5º, 6º dia de doença, há uma tendência à melhora, à involução dos sintomas.
fazendo com que entre 7 e 10 dias ou um pouco mais, esses sintomas melhorem, evoluam, até que haja o total desaparecimento, o total desaparecimento, melhora dos sintomas respiratórios. Logicamente que um ou outro paciente tem um preditor de risco, pode ser um paciente que evolua para a necessidade de uma cânula nasal de alto fluxo ou de ventilação não invasiva com pressão positiva, de ventilação mecânica, e isso mude esse padrão de doença, fazendo com que se atinja um platô. Mas percebam que, apesar de haver um platô, não há a tendência de piora, há um platô de gravidade. Quando, quando acontece a piora da doença, geralmente nós temos associada a infecção secundária ou a evolução para o que nós chamamos de bronquiolite obliterante ou para outras complicações pulmonares, até mesmo síndrome do desconforto respiratório pediátrico. Dentro dessa população, a admissão, nós temos alguns preditores de risco que a literatura já deixou bem claro para nós. A mortalidade, a morbidade aumenta nessa população quando nós estamos diante de prematuros, portadores de displasia broncopulmonar, aquelas cardiopatias congênitas, principalmente complexas ou cardiopatias congênitas de hipofluxo pulmonar ou cianogênicas, menores de 2 meses, aqueles que já a admissão apresentam saturação abaixo de 90% ou com um trabalho respiratório evidente. Então, essa população é uma população que demanda um pouco mais de cuidado diante da possibilidade, principalmente nos prematuros e naqueles portadores de comorbidades, de até 30 a 35% evoluírem para a necessidade de suporte ventilatório, seja ele não invasivo ou invasivo. Quando nós falamos no manejo desses pacientes, à luz das melhores evidências da literatura, nós observamos que radiografar esse paciente ou ficar colhendo gasometria muitas vezes não é necessário, sobretudo naqueles pacientes que não estão recebendo suporte ventilatório. Por quê? Esses métodos, eles não permitem correlacionar a normalidade radiográfica ou a normalidade gasométrica à gravidade do paciente. Então, a gasometria, ela é útil naqueles pacientes em suporte invasivo, naqueles pacientes com suporte ventilatório invasivo, ou naquele paciente em suporte não invasivo, mas de forma não seriada. Agora, o paciente que está na enfermaria, aquele paciente que está com uma cânula nasal de baixo fluxo ou um Venturi, não se beneficia de coleta de gasometria, assim como a radiografia só será útil para diagnósticos diferenciais. A ultrassonografia de tórax, essa é interessante, até mesmo na substituição da radiografia em determinadas situações, considerando que ela pode ser feita pelo intensivista, ela pode avaliar a presença de congestão pulmonar, hepatização pulmonar, ela pode sugerir hipervolemia, ela pode permitir a avaliação hemodinâmica do paciente, além de outras análises que permitem delinear uma forma de tratar esse paciente minimamente agressiva e com desfechos melhores. Acesso venoso e dieta por sonda. O que nós preferimos? É preferível nutrir esse paciente precocemente. Então, apesar do paciente estar numa cânula nasal de alto fluxo ou numa ventilação não invasiva, ou até mesmo entubado, é preferível que esse paciente seja nutrido precocemente por uma dieta enteral, à medida que se sabe que os pacientes precocemente nutridos apresentam melhoras na resposta inflamatória, menor tempo de internação
e, consequentemente, maior sobrevida. Hidratação venosa, quando necessária, ela deve ser realizada com fluidos isotônicos. Então, prefere-se fluidos isotônicos e eu vou um pouco mais além. Quem tiver condições, utilize fluidos isotônicos balanceados. Então, nós podemos utilizar o Ringer lactato, podemos utilizar o Plasma Light. Evitem o máximo as soluções hipotônicas quando houver possibilidade. Eu também não posso dizer para vocês, não se utiliza solução hipotônica quando dentro do meu hospital a realidade possível e disponível é a solução hipotônica. Porém, se for possível, estiver disponível, as soluções isotônicas, elas são superiores ao uso dos fluidos hipotônicos. Devemos também, quando o paciente estiver em hidratação venosa, estipularmos um balanço hídrico rigoroso com o objetivo de evitar a sobrecarga hídrica. Esse paciente ele não pode ter um balanço acumulado positivo. Sabemos que o balanço acumulado positivo, que o paciente com sobrecarga hídrica, ele tem desfechos negativos, aumento de mortalidade, principalmente nas doenças respiratórias. Temos uma série de trabalhos que demonstraram que esses pacientes possuem desmame ventilatório difícil, dificuldade de extubação, dentre outras condições que aumentam o tempo de terapia intensiva e, consequentemente, desfechos desfavoráveis, como infecções relacionadas à assistência em saúde e, consequentemente, mortalidade. Eis a questão: ser ou não ser, usar ou não usar. Devo usar corticoides, broncodilatadores, solução salina hipertônica, fisioterapia respiratória, antiviral? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito específica relacionada à solução salina hipertônica e à fisioterapia respiratória. Eu observo que grupos específicos de pacientes se beneficiam muito da solução salina hipertônica e da fisioterapia respiratória. Eu percebo que quando nós observamos alguns trabalhos, principalmente trabalhos muito antigos, que questionam a fisioterapia respiratória na bronquiolite, esses trabalhos talvez são pré-técnicas, se assim eu posso dizer, modernas de atuação do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Hoje, o que o fisioterapeuta faz dentro da terapia intensiva tem demonstrado benefícios imensos na condução do paciente com bronquiolite viral aguda. Então, eu acredito que em pacientes selecionados, e quais são os pacientes selecionados? Aqueles pacientes hipersecretivos. Obviamente que o paciente em suporte ventilatório, o benefício está muito bem estabelecido. Agora, aqueles pacientes que não estão sob suporte ventilatório, mas que são hipersecretivos, pacientes com tosse difícil, esses pacientes, o benefício, pelo menos na prática, e quando nós analisamos os dados da literatura, os trabalhos, eles tendem a sugerir que grupos específicos de pacientes se beneficiam da fisioterapia respiratória e da salina hipertônica. Apesar de observarem e descreverem, na maioria dos trabalhos e guidelines, que a solução salina, por exemplo, não esteve relacionada com diminuição em tempo de internação. Mas, do ponto de vista clínico e sintomático, na prática, observamos uma melhora muito importante, mesmo que muitas vezes transitória, da sintomatologia do doente. E eu acredito que melhorar a sintomatologia do doente, principalmente aquele que não está sob suporte ventilatório invasivo, é uma condição importante para o sucesso do suporte não invasivo ou até mesmo da cânula nasal de alto fluxo ou dos dispositivos de baixo fluxo. Agora, corticosteroides, nós já observamos, já está sacramentado na literatura que não há benefício.
Até porque nós sabemos que a ação do vírus é direta no epitélio pulmonar. E a ação do vírus direta no epitélio pulmonar, diferentemente do que acontece na asma, onde há benefício estabelecido do corticoide, a ação direta do corticoide não acontece na bronquiolite, onde há ação direta do vírus, e o que eu quero é uma resposta inflamatória agindo contra a infecção viral. E talvez o corticoide possa impedir uma boa resposta inflamatória à bronquiolite viral aguda. Os antivirais ainda não há benefício estabelecido na literatura, principalmente a ribavirina, que é aquela que nós encontramos mais resultados. Aqui uma meta-análise bastante interessante que demonstrou um aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca quando nós administramos salbutamol na bronquiolite. Então é literalmente contra o que eu esperava ao administrar broncodilatador numa doença obstrutiva. Assim como não observou-se melhora na saturação e não diminuiu o tempo de internação. Na infecção secundária da bronquiolite, é interessante nós observarmos o papel da procalcitonina no diagnóstico precoce, principalmente quando comparada com outras formas de diagnóstico, como glóbulos brancos, neutrófilos, PCR e VHS. Catéter de cânula nasal de alto fluxo ou ventilação não invasiva com pressão positiva? Depende, temos espaço para os dois. Ambos promovem redução na frequência cardíaca, na frequência respiratória e nos scores de avaliação dessas doenças. Em esse estudo, professor Werther, eu gosto bastante dele, ele é recente, é de 2024, demonstrou que, embora a duração da terapia tenha sido maior na cânula de alto fluxo, esse achado parece não ter influenciado no tempo de internação na UTI ou no hospital. Mas observou o que nós também observamos na nossa prática diária, que o paciente em ventilação não invasiva geralmente demanda sedação, demanda o uso de sedanalgésicos em relação aos pacientes em cânula nasal, e a ventilação não invasiva, por conta das suas interfaces e muitas vezes a escolha inadequada das interfaces, está relacionada com maior número de lesão nasal. A conclusão desse trabalho é que a cânula de alto fluxo não é inferior à ventilação não invasiva nos pacientes com bronquiolite na insuficiência respiratória por bronquiolite leve a moderada. Então, há espaço para os dois. O que nós precisamos lembrar sempre é o time, é o tempo. Eu não devo perder o tempo de iniciar a cânula de alto fluxo, assim como eu não posso postergar o início da ventilação não invasiva ou segurar o paciente em ventilação não invasiva com medo ou não querendo entubá-lo e fazer a ventilação invasiva. O suporte ventilatório, então, eu inicio a ventilação mecânica naquele parâmetro que eu habitualmente estou acostumado, não existem estudos comparativos demonstrando superioridade entre modos ventilatórios. Na pediatria, geralmente a gente tem o hábito de usar métodos modos pressométricos ou controlados a tempo, mas hoje nós temos aí modos de duplo controle, volume garantido, que são modos muito interessantes de serem utilizados. Nós, geralmente, na bronquiolite, tratando-se de uma doença obstrutiva, geralmente adotamos pressões inspiratórias aí entre 25 e 32, mas isso daí é um dado que, apesar de estar na literatura, nós devemos sentir o nosso paciente, isso não é um dado fixo. Há pacientes que vão apresentar repercussão hemodinâmica com pressões inspiratórias mais altas, outros não. O tempo expiratório, geralmente, ele é um pouco mais prolongado, considerando o padrão obstrutivo da doença. A frequência respiratória, ela tem que ser um pouco mais baixo, permitindo a exalação pulmonar. Eu tenho que manter uma fração expirada de oxigênio suficiente para garantir uma saturação entre 90% e 92%. E, inicialmente, uma PIP de 4 a 6 centímetros de água.
Naqueles pacientes com bronquiolite, nós também adotamos a hipercapnia permissiva, desde que o pH esteja ali entre 7,15 e 7,2, mas lembrando sempre também que a característica obstrutiva da doença deve me fazer atenção especial à pressão positiva intrínseca, alto PIP. Isso é importante a fim de evitar descompensação cardiovascular, por exemplo. As pneumonias, eu sei que eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas eu já vou caminhar para o final. As pneumonias, elas têm a prevalência do agente variando com a idade. Nos primeiros meses, o sincicial é um agente bastante importante, tem características sobrepostas com a bronquiolite, o que dificulta o diagnóstico específico, principalmente clínico, da doença. O isolamento de patógenos bacterianos em mais de 50% de crianças intubadas é algo comum. Né? Então, crianças que são intubadas por pneumonias bacterianas, geralmente 50% têm infecções bacterianas sobrepostas. E um dado interessante da literatura e que nós percebemos, dada a gravidade dos casos, é a sobreposição de influenza e Staphylococcus aureus meticilino resistente. Aqui eu abro um parênteses para apresentar para vocês as infecções pelo adenovírus, em que nós temos uma infecção grave, aguda, severa, que pode levar a danos pulmonares crônicos, pode levar à síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, principalmente hepático, hematológico, cardiovascular. Quando esses pacientes evoluem para a ventilação mecânica, geralmente eles demandam períodos mais prolongados de ventilação. E aqui, assim como nós fazemos em todas as doenças, até mesmo porque a literatura sugere isso, nós adotamos estratégias de ventilação protetora. Os antivirais, quando estudados, os seus efeitos in vitro já demonstraram nefrotoxicidade específica para o adenovírus. E tem 2 estudos específicos que demonstraram que as infecções por adenovírus não tiveram desfecho satisfatório quando esses pacientes foram submetidos à oxigenação por membrana extracorpórea. E esses pacientes, como dito, eles evoluem com danos pulmonares crônicos, demandando também segmento de longo prazo após a alta hospitalar. Aqui vale também um lembrete das infecções graves pelo SARS-CoV. Diversas teorias buscaram, principalmente durante a pandemia, explicar a variabilidade clínica das manifestações da doença, da infecção pelo SARS-CoV nas crianças e nos adolescentes, principalmente por conta da baixa mortalidade quando nós comparamos com as demais faixas etárias. Aqui, outro estudo que eu apresento para vocês, brasileiro, em que nós observamos a epidemiologia do SARS-CoV em crianças e adolescentes até 19 anos e a letalidade, o que comparado com adultos nós podemos caracterizar como baixa letalidade. Durante o período da pandemia, o número de internações em crianças entre 0 e 19 anos correspondeu a 2,4% apenas das internações por síndrome respiratória aguda grave. A letalidade foi maior nos menores de 1 ano, sexo feminino, que eram residentes em zona rural, nas regiões do Nordeste do país e principalmente entre os indígenas. Por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, em maio de 2020, ela publicou o protocolo do diagnóstico e tratamento do SARS-CoV na unidade de terapia intensiva pediátrica. Esse protocolo, ele caracterizou o que era uma doença grave e o que era uma doença crítica. A doença grave era aquela que tinha sinais sugestivos de pneumonia, que evoluía com hipóxia grave, até mesmo perda de consciência, coma e disfunção orgânica, pulmonar e de outros órgãos e sistemas.
Já a doença crítica, ela era aquela que tinha rápida progressão para a falência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica, além de outras disfunções orgânicas, incluindo o choque séptico, necessitando a monitorização em unidade de terapia intensiva pediátrica. O manejo na UTI, apesar dele ter algumas sugestões muito específicas, algumas criticadas, das quais até eu critico, mas não entrarei em detalhes específicos, ela variou muito de acordo com a forma como foi implantada nas instituições. Mas algumas sugestões foram bastante interessantes, como aquela na qual a gente monitorizava a assistência respiratória através da relação saturação FiO2 ou o índice de oxigenação. Houve também uma orientação em que nós poderíamos dar uma preferência ao CPAP ou a ventilação não invasiva quando comparado à cânula de alto fluxo, principalmente quando a relação saturação FI fosse superior a 200, fosse maior que 221 e menor que 264. E que nós não deveríamos retardar a intubação orotraqueal. E quando essa fosse necessária, a ventilação mecânica protetora deveria ser estabelecida. E alguns adjuvantes seriam necessários, principalmente o bloqueio neuromuscular com rocurônio, que é uma droga amplamente disponível nas primeiras 24 horas, seus benefícios estabelecidos eram nas primeiras 48 horas, a posição prona precoce e prolongada, caso o paciente evoluísse para síndrome do desconforto respiratório moderado e grave, fluidoterapia sempre restritiva, evitando os desfechos negativos. Naqueles casos em que fosse possível estabelecer o aumento da pressão pulmonar, seja pelo ecocardiograma ou algum outro modo não invasivo, o óxido nítrico inalatório seria interessante. E naqueles casos refratários, onde eu tivesse a possibilidade de fazer oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa, essa estaria indicada, e onde eu não tivesse, uma possibilidade seria a ventilação oscilatória de alta frequência, que nós utilizamos aqui no nosso serviço, e obtivemos resultados bons, mas que nos últimos anos a literatura tem demonstrado resultados semelhantes àqueles obtidos quando se utiliza ventilação convencional com parâmetros delimitados por ventilação protetora. A hipoxemia refratária, então, o que nós observamos no nosso caso é que nós poderíamos fazer a titulação da PEP, e apesar do pessoal da medicina intensiva do adulto não gostar muito da tabela relação PEP-FI, nós ainda utilizamos essa relação, e quando não é possível, quando o paciente é refratário na ventilação convencional com titulação adequada de PIP ou PEP, nós poderíamos utilizar a ventilação oscilatória de alta frequência. Aqui nesse vídeo eu demonstro para vocês um pulmão ventilado em ventilação convencional e o pulmão ventilado em ventilação oscilatória de alta frequência. Então aqui nós temos um ventilador oscilatório de alta frequência, e percebam como acontece a insuflação pulmonar com frequências respiratórias, amplitudes, como vocês quiserem, que chegam aí a 600 incursões respiratórias. É um modo que eu, até mesmo pela minha criação em medicina intensiva, aprendi a gostar bastante, tive a oportunidade de estudar bastante, mas que hoje nós não temos tido tanta aplicabilidade. Os cuidados especiais, então, relacionados ao SARS-CoV. Tivemos alguns estudos que sugeriram o uso do lopinavir e o ritonavir, mas não teve redução da mortalidade, tempo para melhora clínica ou redução da carga viral. O oseltamivir, indicado empiricamente naqueles casos graves, até que eu tivesse o resultado do isolamento viral para a influenza.
Antibióticos naqueles casos de infecções virais com infecção bacteriana secundária comprovada. Os corticoides não estão recomendados nas infecções virais sem efeito benéfico na sobrevida, além de retardar o clearance viral. Disfunção cardiocirculatória e choque, não devemos retardar o tratamento agressivo, lembrando hoje as recomendações aí dos cuidados nas expansões volêmicas no paciente crítico. Não é mais aquela historinha de faz 20 por quilo, 20 por quilo, 20 por quilo e depois da droga. Nós temos que individualizar os cuidados, estabelecer métodos não invasivos de avaliação de fluido responsividade, fluido tolerância. Medidas adicionais de suporte às disfunções orgânicas podem ser necessárias. O calendário vacinal deve ser rigorosamente mantido. E eu prometo para vocês que mais 5 minutos eu finalizo, já peço desculpa de antemão, mais 5 minutinhos eu finalizo, apenas para apresentar para vocês o que nós tivemos ali em meados dos anos 2020, que foi a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica temporalmente relacionada ao SARS-CoV. Naquela época, nós percebemos que algumas crianças que tiveram infecção por SARS-CoV, geralmente precedidas 15, 20, 30 dias antes, evoluíam com febre alta, persistente, exantema de apresentação variada, às vezes conjuntivite não purulenta, edema de mãos e pés, dor abdominal, vômitos e diarreia. Se vocês pararem e pensarem, nós temos sinais muito sugestivos, a síndrome de Kawasaki, a doença de Kawasaki. Todos esses pacientes apresentavam doença grave, multissistêmica, e alguns deles evoluíam para choque cardiogênico. Choque muito semelhante ao choque cardiogênico. 90% desses pacientes nós identificávamos a presença do RNA para SARS-CoV ou anticorpos contra o vírus. Até que a Organização Mundial de Saúde determinou que para nós definirmos um caso de síndrome inflamatória multissistêmica, nós precisávamos da confirmação da infecção pelo SARS-CoV, a soroconversão ou exposição ao Covid nas últimas 4 semanas do início dos sintomas, associados, claro, a sintomas clínicos que a Sociedade Brasileira de Pediatria estabeleceu e que está disponível para vocês consultarem. A laringotraqueobronquite, a síndrome Krupp, é uma inflamação subglótica que resulta em uma síndrome clássica de estridor e dispneia. Ocorre frequentemente entre os 6 meses e 3 anos de idade, cujo agente mais comum é o para-influenza, o rinovírus e o bocavírus. A maioria não requer internações hospitalares ou terapia intensiva. Krupp na UTI, o que nós observamos? Aqueles pacientes que geralmente são admitidos na terapia intensiva são pacientes que já apresentaram estridor prévio. Então, dificilmente a gente admite o paciente no primeiro episódio de estridor ou aquele paciente que tem alguma doença anatômica da laringe, como uma laringomalácia, uma laringotraqueomalácia. Só que isso geralmente é o paciente que tem um diagnóstico prévio de comprometimento anatômico. Então, esse paciente admitido na UTI, ele demanda oxigenoterapia. Corticoide é essencial, já que se trata de um processo inflamatório local, em que a nebulização com adrenalina, que reduz o edema e a resistência da via aérea superior, ele é transitório. À medida que o efeito vasoconstritor diminui, o edema reaparece. Quem determina a melhora clínica e o desaparecimento dos sintomas é a ação anti-inflamatória do próprio sistema imunológico ou a corticoterapia. Nós tivemos alguns trabalhos, inclusive experiência prévia, até mesmo na bronquiolite. Eu preferi não citar, porque nós ainda não temos estudos encorpados demonstrando isso, mas utilizamos também no Krupp o Heliox. Por quê? A literatura trazia um benefício teórico na redução da resistência nas vias aéreas. Na asma, naquela exacerbação de asma caracterizada como leve e moderada, o benefício parece muito mais bem estabelecido,
Porque à medida que eu ofereço hélio para o paciente, há uma broncodilatação. E isso foi percebido também na síndrome do Krupp. Mas, até o momento, o nosso N não é grande, considerando a prevalência dessa doença e a incidência de admissão dessa doença. Agora, naqueles pacientes que evoluem com trabalho respiratório ou naqueles pacientes com insuficiência respiratória por conta da síndrome Krupp, eu devo fornecer ventilação invasiva, a intubação não deve ser postergada. Quando eu postergo essa intubação, geralmente ela só vai ser realizada por um médico com habilidade em via aérea difícil. Muitos hospitais não têm equipamentos para abordagem de via aérea difícil. E quando eu for intubar esse paciente, deve-se escolher uma cânula endotraqueal de meio a 1 milímetro abaixo daquilo que normalmente nós utilizaríamos. Geralmente a gente faz aquele cálculo, né? Idade por 4 mais 3,5 para cânulas com cuff, idade por 4 mais 4 para cânulas com cuff, descontando de meio a 1 milímetro nos casos de síndrome do Krupp. A intubação deve ser antecipada e realizada por profissional mais experiente. A cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, os estudos não demonstraram uma efetividade desses métodos diante da síndrome Krupp. Os pacientes em ventilação mecânica geralmente demandam parâmetros mínimos, já que é uma doença que não compromete o trato respiratório inferior. A extubação, geralmente, ela é realizada, nós consideramos a extubação desses pacientes quando nós temos um vazamento audível ou o paciente passa nos testes premonitórios de extubação, tá? E aí a gente pode proceder à extubação desse paciente. Esse é um gráfico que eu gosto bastante, onde ele mostra que o efeito do hélio, ele é percebido em concentrações mínimas ali de 40% de hélio. À medida que eu aumento a concentração de oxigênio e diminuo a concentração de hélio, o seu efeito broncodilatador diminui, de forma que a sua broncodilatação ou a sua dilatação, no caso da síndrome do Krupp, ela é menos eficaz, menos evidente. Os trabalhos que a gente tem realizado, o aparelho que a gente tem utilizado é esse, eu não tenho conflito de interesse nenhum, mas eu apresento para vocês esse aparelho que ele permite a mistura de oxigênio com hélio nessas terapias respiratórias. Então, no caso das infecções respiratórias, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Cíntia, desculpa por extrapolar um Imagina. pouquinho o tempo, mas eu, como você disse, eu falo bastante também. Eu também gosto, a gente se empolga, né? Foi excelente, o pessoal gostando aqui também, foi ótima apresentação, Haroldo, principalmente porque fez exatamente o que a gente, né, desejava, que é fazer esse apanhado geral, né, o fechamento, por isso o assunto realmente você foi aí mestre em conseguir resumir, porque são assuntos longos, você pegou os temas principais, os pontos principais, principalmente aqueles de conflito, né, que às vezes fica entre as equipes, faz ou não faz. Aqui nós tivemos alguns comentários, agradeço a todos os presentes, chegamos a ter 38 pessoas aqui conosco, concomitante, muito bom, inclusive 2 ou 3 colegas aqui de outros países da América Latina, uma pessoa da Guatemala, outra pessoa da Argentina e uma pessoa do Peru. Então, muito bom, né? Excelente a gente ter também essa capacidade de internacionalização, né? De trocar ideias e ver também o que um outro pensa, sendo que aqui foi colocada a experiência, né? Do professor Haroldo e também a base de evidência. Então, nós temos uma mistura, né? E temos a base de evidências para poder. Ele, né, utilizou muito bem para argumentar aí os pontos de vista dos que ele também concorda ou não como profissional. A gente sempre tem essa característica, né, de ter opinião pessoal. Isso é importante também. Não é questão de ficar my way, né, meu jeito, vou fazer do meu jeito. Não é isso, mas é importante conhecer a literatura, mas nem sempre aquilo é aplicável no contexto que você vive. Por uma série de motivos, materiais, econômicos, de pessoas, de treinamento, várias questões podem ali barrar em você conseguir fazer A, B, ou C, ou D intervenções. Mas o mais importante sempre é conversar,
né, mostrar as experiências de cada um, mas sempre ter também a base da evidência, porque ela que nos contribui, né, professor Haroldo, nos dá a defesa depois em questão de judicialização para coisas que fogem da média, né, ou que fogem, às vezes, de um ou outro protocolo por exceção, como bem colocado por ele, né, pelo professor. Nós temos muitas questões relacionadas à parte genética hoje em dia, né, a resposta que o hospedeiro, né, o paciente tem aos vírus, dependendo dos vírus, e também da genética dele para questão de defesa. Aí tem alguns comentários aqui, né, sobre o corticoide. Acho que foi a Dalgisa, né, comentou ali que ela, ela espera sempre lá na bronquiolite, não coloca como primeira medida de tratamento, né, o uso do corticoide, que é o que o professor depois, logo na sequência, comentou e falou sobre isso. Também, aqui ela colocou, no primeiro episódio de bronquiolite lactentes, muito jovens, ela acha melhor, né, postergar o corticoide. Aí vem o Haroldo, né, coloca para nós a questão da literatura que vai de acordo com isso, que não tem uma indicação direta, né, para como primeiro método de tratamento. Depois vem ali alguém que está conectado como Fisioterapia Oeste, desculpa, não vou dizer teu nome porque eu não sei, mas você pode escrever aí no chat se quiser. Achou bastante importante que você comentou sobre a ventilação protetora. Se você quiser fazer algum comentário, Haroldo, sobre isso, fica à vontade, que ela acha importante falar da ventilação protetora, que nem sempre se aplica a todos os casos, né? Que, quer dizer, a gente quer proteger o pulmão, mas o protocolo ventilação protetora nem sempre é aplicável, né? Eu acho que você colocou bem isso. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Se vocês não tiverem, eu vou fazer dois. Um deles, enquanto vocês vão escrevendo aí no chat, ou se quiserem erguer a mão, abrir câmera para a gente se conhecer, falar com vocês, também a gente vai gostar, viu? Fiquem à vontade para a gente bater foto com vocês, aí vocês abrem a câmera, né? O mundo virtual é assim. Mas é bom a gente também ver, né, vocês. Um deles sobre a fisioterapia, que eu achei muito pertinente, acho que ele colocou muito bem as questões ali desses estudos que existem não terem aí um delineamento atual, né? Ou que inclua as atividades ou as intervenções mais atuais, ou talvez mais modernas, de fisioterapia. E eu concordo com isso também, mais relacionado à prática clínica do que evidência científica, porque falta muito ainda no nosso meio, que quando o paciente tem obstrução de vias aéreas, que ele é um hipersecretivo, dificuldade de tosse ou alterações musculares ou neuromusculares que possam impedir a tosse ou a clearance da via aérea, ou se ele tem colapso pulmonar, as atelectasias, que esses são os pacientes que mais se beneficiam com a fisioterapia, porque ele tem algo ali que as nossas intervenções servem para resolver. Mas existe toda a questão relacionada à prevenção também de outros problemas, principalmente relacionados à parte neuromuscular, né? E relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, quando a gente fala da bronquiolite em si, fisioterapia respiratória, esse cuidado sempre é importante, né? Que quizás que a gente tivesse todos os palestrantes, as pessoas preocupadas com isso também, de entender que algumas evidências são do passado, né? Elas não têm a ver com o exercício hoje das intervenções realizadas pelo fisioterapeuta. Então, eu achei ótima essa colocação. Aí a Janaína coloca ali para nós, né, que sobre o alto fluxo, ela pergunta quando você recomenda iniciar. Mais precoce nos pacientes que, mesmo com algum grau de sedação, não se adaptam à VNI com pressão positiva. Eu não sei se o Haroldo caiu aqui, eu tô achando que ele caiu a internet dele, né? Não tô mais te vendo, Haroldo. Ah, ué, sumiu para Ok. mim. Sumiu para mim. Não te vejo mais. Você- Mas tudo bem, se tá ouvindo, tá bom. Tu viu que a Janaína fez essa pergunta para você? Você quer responder? Sim. Se você usa inicialmente, precocemente, mesmo naqueles que não se adaptam à VNI, ou mesmo que com grau de sedação não se adapta à VNI, qual a tua rotina, né, de indicação da oxigenoterapia de alto fluxo? Haroldo? Ô, Cíntia, Oi? eu... Tá me ouvindo? Agora sim, te Me ouvindo e ouve? vendo. Então, é, eu não considero utilizar a cânula de alto fluxo no paciente que não respondeu à ventilação não invasiva. Assim, naquela tela que eu mostrei para vocês, eu achei ela bastante ilustrativa, porque ela permite, de forma simples, observar que talvez a cânula nasal de alto fluxo, como ela não é um suporte
ventilatório, ela é uma forma de ofertar oxigênio aquecido, umidificado, em alto fluxo, altas concentrações, e tem aquela história, né? Ela fornece ou não fornece pressão? Será que a cada 10 litros esse paciente ele recebe realmente ele recebe ali 1 centímetro de pressão, o que poderia fornecer uma PIP mínima nesses pacientes? Então, eu acho que ao invés de você iniciar a ventilação não invasiva e depois você fazer a cânula de alto fluxo, eu faria o contrário. Eu iniciaria a cânula de alto fluxo. Agora, precocemente, o que é essa palavra precocemente, né? Eu acho que nós precisamos avaliar se esse lactente ele tem desconforto respiratório e necessidade de oxigênio, ou ele só necessita de oxigênio e não tem desconforto respiratório. Por quê? Porque, às vezes, esse paciente com uma cânula de baixo fluxo, ele se beneficia muito bem, ele fica confortável, ele evolui bem. Agora, é um paciente que tem uma taquipneia, que precisa ali de uma baixa concentração de oxigênio, mas tem uma taquipneia, tem uma tiragem subcostal discreta. Esse paciente com bronquiolite, ali entre o 3º e 5º dia de doença, sabendo que essa doença vai evoluir, eu acho que ele se beneficia da cânula de alto fluxo, tá? Às vezes, esses pacientes, eles ficam agitados com a cânula? Ficam, principalmente quando nós utilizamos fluxos maiores. Tem a necessidade de sedar? Se eu falar que a gente não faz uma dosezinha baixa, por exemplo, de dexmedetomidina, eu estou mentindo. Às vezes a gente coloca esses pacientes na cânula nasal de alto fluxo, faz uma dose baixa de dexmedetomidina, fica bem, ele se adapta bem à cânula, mas o que nós não podemos esquecer sempre é paciente em cânula de alto fluxo, paciente em ventilação não invasiva, são pacientes que demandam reavaliações de curto prazo, reavaliações frequentes. Por quê? Se esse paciente ele não melhora a saturação, se esse paciente não melhora a frequência respiratória, não melhora a frequência cardíaca, não melhora o desconforto, não melhora o nível de consciência, ele falhou ao método que eu escolhi, eu devo progredir no suporte que esse paciente vem recebendo. Então, se eu inicio precocemente, talvez, ali, um desconforto leve, precisando de um pouco de oxigênio, eu inicio a cânula de alto fluxo, esse paciente, dentro de 1, 2, 3 horas, não melhora os parâmetros que fizeram com que eu indicasse. Porque muitas vezes a gente observa o seguinte, o paciente ele melhorou a saturação, mas ele ainda está bastante desconfortável, ou seja, os critérios que indicaram o suporte não melhoraram com o suporte. Então, esse paciente falhou, eu devo progredir no suporte. Aí sim eu iniciava a ventilação não invasiva. E eu costumo dizer o seguinte, se o seu paciente com ventilação não invasiva, ele está precisando de altas doses de sedativo, ele falhou também. Não é paciente de não invasivo. O problema é que muitas vezes o paciente de não invasiva está com a interface errada. A gente erra muito na interface da não invasiva. E muitas vezes não é erro também, é que o nosso hospital não tem. A gente tem bons aparelhos, excelentes aparelhos, e tem interfaces péssimas. O hospital compra bons aparelhos e esquece que a interface é tão importante quanto ter tubo no hospital para entubar. Né? Então, a gente precisa escolher a interface adequada, adaptar a interface, escolher os parâmetros adequados. Não adianta querer ventilar o paciente em interface não invasiva com parâmetros de ventilação invasiva, que vai falhar também. Então, se o seu paciente precisa de altas doses de sedanalgésicos, ele já falhou a ventilação. Por quê? Eu preciso que o paciente seja participativo da ventilação mecânica, da ventilação não invasiva. Se ele está ali rebaixadão, o aparelho está ventilando para ele, esse paciente já falhou. É um paciente que vai para a ventilação mecânica invasiva. E eu não devo postergar. Como eu disse, cânula de alto fluxo e ventilação não invasiva demandam reavaliações frequentes, a cada 1 hora, 2 horas, e não é também ficar colhendo gasometria, fazendo raio-x, nada disso, é avaliação clínica. Então, paciente, os parâmetros com os quais você indicou a ventilação melhoraram? Se sim, esse paciente respondeu. Se não, esse paciente precisa ter o parâmetro modificado, o suporte modificado. Exatamente, porque eu acho que precisa, né, a gente ficar sempre com essa ideia, a gente acho que repete muito isso em vários locais e cursos, etc, e é importante, eventos também, que
oxigenoterapia, tanto que tem mudado o nome, né? Já não usar mais SENAF, ou porque não é cânula nasal de alto fluxo, porque agora pode ser usado na traqueostomia. E você pode usar o fluxo sem oxigênio, então é terapia de, né, terapia de alto fluxo, vai acabar ficando esse nome. Ele está se alterando ao longo do uso dessa terapia ou desse suporte de forma global, não só na pediatria, mas no adulto, na neonatologia também. Porque foi muito bem colocado isso. Então, o que teu paciente tem primeiro? Você quer. Ele só precisa de oxigênio? Se ele só precisa de oxigênio, você está falando de oxigenoterapia. Pode ser de baixo, de alto fluxo e talvez resolva. Ele tem uma demanda de fluxo, ele precisa de fluxo de ar, aí é de alto fluxo, vai ser a terapia de alto fluxo vai ser melhor para ele. Com uma fração, uma concentração de oxigênio mais baixa ou mais elevada. Pode ser ou não. Mas ele pode precisar de pressurização, que é o que nós estamos falando aqui, para poder manter a capacidade visual funcional, aumentar a capacidade visual funcional, me ajudar a monitorar melhor esse paciente com dados que os aparelhos de ventilação nos permitem, que o aparelho de oxigenoterapia ou de alto fluxo não nos permite. Então, dentro, Janaína, desse usual, né, e do que é colocado, a oxigenoterapia ou a terapia de alto fluxo seria um primeiro passo. Então, se ele piorou, ele tem que subir o degrau e não voltar o degrau para trás, né? Que é isso que a gente está comentando. Então, e o precoce eu também concordo. Sempre quando usa a palavra precoce, mesmo na estimulação precoce, mobilização precoce, eu não gosto muito dessa palavra de forma geral, porque o precoce quer dizer que você vai fazer uma coisa antes da hora. E quando você fala de um suporte ou de uma oxigenoterapia precoce, isso quer dizer o quê? Que você vai fazer antes da hora ou antes do que você faria alguma coisa, né? Então, se ele tem insuficiência ventilatória aguda, é uma questão de termo, às vezes de regionalidade, mas nós estamos aqui no momento acadêmico, daí nós temos que usar os termos aí nossos mesmo, né? Acadêmicos de livros e de artigos. Então, você vai fazer no momento oportuno. E qual é o momento oportuno? A janela de tempo que você tem para avaliar, para ver se ele não está piorando e está melhorando sinais vitais ou sinais clínicos, como bem colocado, associados com sinais de desconforto respiratório, que te levaram a tomar essa decisão de ir para terapia de alto fluxo ou a migrar para CPAP ou bilevel, por exemplo. Né? Então, eu acho esse assunto apaixonante. Aliás, gostei muito que você já colocou ali o vapotérmico, que eu também não tenho conflito de interesse, apesar de eu usar muito, trouxe esse aparelho para o Brasil em 2013, dou aula com eles direto, mas eu não recebo nada deles, e é tudo na amizade mesmo, porque eles me emprestam muita máquina, porque eu uso no dia a dia. E é um aparelho muito bom, assim como outros também que tem no Brasil. Coincidentemente, é o que a gente usa em comum, mas não temos conflito de interesse, mas foi lançado agora, né, final do ano passado, e chegou agora na parte clínica, esse monitorzinho, né, junto com o aparelho de alto fluxo que você colocou ali. Isso é muito bacana, porque você consegue ver, né, os dados com uma certa precisão melhor de oxigênio, de a curva de pletismografia, ver a parte de batimentos cardíacos e alguns permitem até a avaliação do CO2, o que é uma coisa muito boa, né? Se a gente pudesse estar avaliando sempre. Aí uma outra pessoa aqui, o Davi ou David, desculpa se eu não estou falando correto, falou que no paciente com insuficiência ventilatória grave, em ventilação mecânica e com analgosedação pesada, né? Ele iria, se está indicado seria indicada a neuromonitoração, pelo maior risco que esses pacientes possam evoluir com a crise epilética eletrográfica. Isso é um comentário, David Davi, ou é uma pergunta? Nos esclareça. Se você quiser falar, pode ser até bom. Né? Se quiser falar, né, Haroldo? Esclareça, é uma pergunta ou um comentário? Não sei se tu quer fazer algum comentário em cima, eu não entendi se é uma pergunta, por isso que eu estou perguntando para ele. Caso qualquer coisa você pode perguntar. Eu acho que se ele tiver condições de fazer neuromonitorização do paciente grave, ele não tem nada a perder. É. Ele não tem nada a perder. Até porque nós sabemos que o desfecho neurológico relacionado a variações de oxigênio e dióxido de carbono são muito bem estabelecidos. Né? Isso. Tanto que a gente coloca um padrão de hipercapnia permissiva e quando nós devemos ou não permitir esses valores, né? Mas o grande problema é que a maioria das unidades de terapia intensiva não tem condições de fazer neuromonitorização.
Quando a gente tem um estádio mal epilético, o que às vezes a gente tem dificuldade de fazer monitorização quando a gente induz como barbitúrico. Eu não sei se esse paciente continua convulsionando ou não, porque eu não tenho um eletroencefalograma contínuo de UTI. Agora, se você tiver, é ótimo, coloque e monitore, porque sabemos que esses pacientes que fazem hipóxia severa, eles têm um aumento de aproximadamente 25% de chance de fazer crise convulsiva. E muitas vezes essas crises convulsivas no paciente sedado, ou como eu disse na aula, bloqueado, elas não são crises convulsivas com evidência clínica. Elas são crises com evidência eletroencefalográfica. Então, você só vai observar a nível de monitorização neurointensiva, porque clinicamente o teu paciente está sedado e bloqueado. Assim como a neurointensiva, a neuromonitorização é extremamente importante quando ela está disponível, se eu tiver disponível, por exemplo, numa bronquiolite na qual o paciente foi entubado, sedado, bloqueado, ou numa pneumonia viral, eu tenho condições de colocar no meu paciente um tomógrafo de bioimpedância, ele só vai trazer benefício para a minha avaliação clínica. Com certeza ele vai trazer benefício. Porém, é difícil eu ter acesso a um tomógrafo de bioimpedância mesmo sabendo das suas análises e da capacidade que ele tem de me ajudar na avaliação do paciente crítico. Né? Então, se você tiver condições de neuromonitoramento, você está excelente, porque você diminuiu ou você vai conseguir identificar 25% dos seus pacientes que vão fazer crises subclínicas ou crises nas quais você não identificaria do ponto de vista clínico e que talvez, se esse paciente ficar 7, 10, 14 dias entubado, na intubação você possa perceber dificuldade de nível de consciência pós-tubação, ou até mesmo algum grau de sequela, ou logo após supressão ou suspensão do benzodiazepínico ou outra droga que você está sedando o teu doente, você suspende a droga e ele convulsiona. É claro. Se você tem como monitorar, quanto mais melhor, né? Você identifica as coisas, você tem melhor noção de identificação. Mesma coisa a monitoração respiratória. Ah, se eu tiver tomografia por impedância, se eu souber usar ultrassom beira-leito, né? Tudo que for não invasivo e que me permita uma melhor monitoração é ganho, né? Eu consigo identificar algumas questões. Outro ponto interessante que eu gostei que você comentou, a gente vai até às 21h30 a gente encerra, que é o nosso tempo máximo aqui, mas a gente tem ainda tempo para um comentário. Que eu achei um ponto importante de você colocar, é a questão da solução salina hipertônica, que é uma pergunta frequente, né, em emergencistas, pessoal de enfermaria, ou às vezes familiares, quem atende em consultório, etc., e mesmo do intensivista. E às vezes tem essa coisa de crucificar a solução salina hipertônica, né? Eu achei que você falou muito bem, eu também sou da mesma opinião. Tem pacientes que vão bem, então você não pode dizer que 8,80, isso só é bom isso, é um pacotinho. Pode ser que esse pacotinho sirva para, na curva de Gauss, para 75% das pessoas. 25% vão ir muito mal, outros 25% vão talvez ir acima da média do que seria o bom que a gente imagina. E a solução salina é uma delas. Eu vejo que vocês sabem a função dela, né? Como você muda o meio mais concentrado, ele acaba por facilitando a entrada de líquido dentro da célula ciliada, e para fazer esse transporte de água para dentro da célula ciliada, ele tem que passar pela camada de gel, que é a camada de muco, de secreção. Então, ele ajuda a hidratar, não é que fluidifica, não tem efeito como o fluimicil, por exemplo, a N-acetilcisteína ou pulmozyme, que são mucolíticos, né? Ele tem uma função de hidratar essa barreira e hidratar a célula ciliada. Com isso, ela consegue funcionar melhor e essa secreção sai mais facilmente. Então, ele ajuda a desobstruir a via aérea. Então, se vocês forem observar isso na beira-leito, não tem nenhum artigo assim específico falando isso. A gente devia até fazer um, viu, Haroldo? Porque se você for ver, os pacientes que mais se beneficiam são aqueles que têm mais secreção, uma secreção mais assim elástica, né? Que a gente diz assim, mais pegajosa, não tão hialina, né?
Outro ponto também que eu achei bem importante foi a questão do Heliox. Eu sou fã número 1 do Heliox, pena que não é tão usado assim. No final da década de 90, início de 2000 ali, começaram os trabalhos maiores. Como o custo dele é 5 a 8 vezes, dependendo aí do dólar, a mais do que o oxigênio, alguns hospitais acabaram abandonando, né? Não usando tanto. Mas ele tem um efeito super bacana na bronquiolite, na asma, por alterar o padrão do fluxo, né? De um fluxo mais turbulento para um fluxo mais laminar. E só por isso facilita a entrada de ar e da medicação nas vias aéreas inferiores. E dá para usar, como ele colocou ali, junto com um aparelho de alto fluxo, dá para usar com a ventilação não invasiva, dá para usar na cânula intratraqueal. Você tem uma diversidade para o uso desse gás. A questão é que, como tudo, né? Assim como a terapia de alto fluxo, bilevel, não-invasiva, e heliox, solução salina, tem que ser individualizado. Se você coloca no protocolo para usar para todo mundo, você vai ter os insucessos, porque isso é natural, né? E vai aumentar o custo da unidade. Então, você tem que descobrir qual é o nicho de pacientes que se beneficia com essa tua terapia, que aumenta um pouco o custo da internação, ou talvez, né, como aquele trabalho que você mostrou bem ali da Ana Carolina, que foi a mestranda do Werther, não mostra um benefício superior em alguns aspectos, né, do alto fluxo para não invasiva, mas é um trabalho que mostra a não inferioridade, já nos dá uma luz, né, em algum ponto. Então, a não inferioridade, às vezes, de uma intervenção, vale mais do que tu identificar a superioridade entre uma e outra, porque pelo menos se você tem aquilo, como a gente diz, é o que tem para hoje, você não está errando tanto, né? Você tem uma luz no fundo do túnel para poder fazer a intervenção. Vou aproveitar e fazer uma propagandex aqui de duas coisas. Uma delas é aviso que a Jéssica me pediu para falar que os certificados dessas aulas podem ser solicitados ali pelo e-mail que eu coloquei lá no chat, que é esse e-mail aqui da Terzios, onde vocês vão solicitar o certificado e a presença vai ser conferida, né, pela, obviamente, a lista de presença que ela fez hoje aqui nessa nossa atividade. No mês de fevereiro, que já começou hoje com o Dr. Haroldo, embora esteja fechando o mês de janeiro, no mês de fevereiro, o nosso ponto principal de debate são as obstruções de vias aéreas superiores na emergência pediátrica, que seriam as obstruções altas. E a primeira live de debate aberto, né, papo informal lá nos Instagrams da Terzios e no meu privado e também no YouTube, vai ser sobre como detectar, diagnosticar, prevenir e os fatores de risco da obstrução de vias aéreas superiores, que vai ser abordado pelo um dos nossos grandes mestres também da terapia intensiva pediátrica, que é o Dr. Newton Ferraro, que é da Hospital São Paulo, da Unifesp. Depois, na sequência, nós vamos ter mais duas lives a respeito e vamos fechar com uma apresentação também de masterclass como essa, que vai ser proferida pela doutora Luciane Nascimento, de Belém do Pará. Então, eu acho muito bacana essas ações, porque nos aproxima, eu acho que a gente tem muita coisa para poder fazer juntos. Cada vez que vem um palestrante, eu acho que muitos que não são seguidores passam a seguir nas redes sociais, interagem, isso nos abre portas, né, para vocês que nos assistem a participarem com a gente de algumas coisas. Vou pedir que o professor Haroldo, desculpa, coloque o Instagram dele ali no chat, para que, caso vocês queiram ou ainda não sigam ele, comecem a seguir também, porque sempre tem notícias ali, e se tiver alguma dúvida também, né, para procurá-lo também nos bastidores. E a aula vai ficar disponível para assistir após, sim, vai ficar, David, não sei se eu falei certo, vai ficar disponível no YouTube da Faculdade Terzios, a aula, tá bom? Talvez seja editado um pouquinho essa parte final, porque a gente aí tem um tempo para, eu acho que talvez para disponibilizar no YouTube, não sei. Talvez não fique completo, assim, as perguntas, mas o inteiro, sim. E a última coisa que eu queria te comentar nesses 1 minuto aqui que a gente tem é a encefalite autoimune. Você tem, assim, na tua experiência aí no serviço que você está inserido, em Botucatu, que também tem bastante casos, você tem visto encefalite autoimune nas crianças por infecção viral, devido à infecção viral? Você tem visto muitos casos, porque tem algumas regiões que têm aumentado os casos, por isso estou te perguntando. Ô, Cíntia, Marcelo. ainda o que nós observamos eu tenho conversado com alguns colegas que realmente têm citado que perceberam um aumento no número de casos. Aqui nós ainda temos observado o padrão natural, né, de encefalite. Não observamos um aumento. O que nós sabemos é que
as infecções virais, elas ativam, né, as encefalites autoimunes e de acordo com o vírus, a gravidade da doença. Mas nós não observamos um padrão de aumento nesse momento, né? Por enquanto, não. Até Tomara porque que estamos não. de férias, né? O interior, ele sossega entre novembro e janeiro. Agora, 1º de fevereiro, começa com tudo. Voltam às aulas, tudo pode mudar, né? Nossa, Mas é interessante que é uma coisa, às vezes, a gente pensa nos vírus, infecções virais e tudo, e foi bom que você abordou também, que a infecção viral, ela, dependendo também, lógico, de uma série de questões genéticas, da virulência, se tem ou não tem alguma doença prévia, se foi prematuro, se é cardiopatia, se tem outras coisas, a gravidade de tudo e as reações, mas que o vírus que acomete a parte respiratória, nem sempre acomete só a parte respiratória, pode acometer o cérebro, o fígado, o rim, outros órgãos também. E o paciente, muitas vezes, quando ele fica grave, vai para UTI, quando ele vai a óbito, é geralmente quando ele tem falência de múltiplos órgãos, e às vezes começa por uma doença respiratória. Não é o mais frequente, o mais comum que está acontecendo com todo mundo, porque hoje a maioria das bronquiolites, por exemplo, é manejado na não invasiva, alto fluxo ou VNI, né? E 80%, 90%, então nem entubados eles são, mas aqueles que são entubados, eles podem, né, ter acometimento de outros órgãos e evoluir de uma forma mais grave. Muito obrigada, deixo para você dar as tuas palavras finais, agradeço muito a tua participação excelente, espero que você volte em breve conosco aqui para participar de mais alguma abordagem, depois uma mais informal, para você não ter que trabalhar e montar aula, né, embora você já fale desse assunto há mais tempo. E na próxima, espero que você volte no bate-papo conosco, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Jéssica, por nos apoiar aí nos bastidores, a todos os participantes que estão conosco aqui ao longo do mês. E obrigada à Faculdade Térzios por nos oferecer esse espaço aqui de comunicação, né? Onde a gente pode compartilhar ideias. Uma excelente noite a todos e até quarta-feira da próxima semana, dia 11, às 20 horas. Obrigado, Cíntia. Eu só gostaria de deixar aí o que você acabou de falar, né? Lembrar que as infecções virais, apesar do foco primário muitas vezes ser respiratório, nós temos as manifestações extrapulmonares e que muitas vezes são até mais graves, né? Nós temos comprometimento pulmonar de forma leve, mas o comprometimento extrapulmonar é muito mais grave. Obrigado a todos. Lembrem-se, né, a UTI 4.0, a UTI do futuro é aquela que nós teremos ela será pautada na avaliação individualizada do seu paciente, né? Os guidelines, eles nos orientam a melhor conduta, mas a melhor conduta, ela é tomada baseada no teu paciente, na individualização, no conhecimento do seu paciente como um indivíduo único, com características únicas, peculiares e particulares. E lembrar que também a UTI do futuro é aquela onde nós invadimos o mínimo possível para tirar as melhores avaliações do paciente. Então, obrigado a todos, desejo que todos tenham uma boa semana. Obrigado, Cíntia, pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês para as discussões. E obrigado, tenham todos uma boa noite. Excelente. Uma ótima noite, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.